Meus amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Mais uma vez gostaria de compartilhar algo da palavra de Deus, nesse momento em que reconhecemos que estamos passando por dias difíceis, em que muitos dos nossos teólogos, escatologistas, pastores, estão alertando a igreja que podem ser prenúncios dos últimos dias. E nesses 82 anos que tenho, mais de 60 anos servindo ao ministério do Senhor, aprendendo com aqueles que têm mais conhecimento, mas me detenho agora na palavra que Paulo escreveu na primeira epístola aos Tessalonicenses. É uma grande epístola em que Paulo e seus colaboradores, sendo os primeiros a levar à Europa o Evangelho de Jesus Cristo. E a Europa hoje se encontra perturbada por uma guerra e uma grande decisão ser tomada hoje, sábado, entre o presidente dos Estados Unidos, presidente Biden, presidente da Rússia, Putin, e a NATO, o Tratado das Nações, em que tudo está, como dizem, entre aspas, em jogo dos homens, suas potências, seus interesses geopolíticos, seus interesses de preservação, de um lado achando o direito da Rússia, com uma população de milhões de pessoas, em uma parte onde se prova que realmente existe uma nacionalidade russa, em que mudaram até os seus passaportes, uma fronteira entre outros países que não pertencem mais à União Soviética, e, portanto, reconhecemos que a situação é bem delicada. E ainda os Estados Unidos tentando impor as suas condições, suas sanções, grandes ameaças, enviando exércitos por mar, por terra, por ar, de seu poderio bélico, e numa confluência terrível também com a China no Afeganistão, dividindo todo o seu armamento, toda a sua força bélica, e o Brasil ainda sendo convidado para estar lá, cumprindo uma agenda com o nosso presidente Jair Bolsonaro, uma agenda que, no momento, não seria o melhor momento, mas estamos orando para que esta Europa, e nós aqui, nos Estados Unidos, lá no Brasil, tenhamos paz, em que o Senhor, que traz o Shalom, seja o El Shaddai dessa batalha. Paulo, tendo zarpado do porto de Troade, os melhores comentaristas dizem que desembarcaram em Neápolis e logo depois se dirigiram a Filipos, de acordo com o capítulo 16 de Atos, de onde, tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram à cidade de Tessalônica. O livro de Atos registra as discussões de Paulo, mantendo aberto o comentário com os judeus em Tessalônica durante 3 sábados. A estadia de Paulo na cidade teve que ser prolongada, provavelmente por cerca de 3 meses, em vez de 3 sábados. A julgar por tudo o que aconteceu nesse capítulo 17, que referimos de Atos,
e conforme Filipenses 4,16, sobre a ajuda recebida dos filipenses, que ele recebeu, não somente ele disse uma vez, mas duas vezes, o amor que eles tinham ao ministério do apóstolo Paulo. A atividade de Paulo em Tessalônica teve como fruto a conversão de alguns judeus. E glória a Deus. Amém. O Espírito Santo usou a palavra do apóstolo Paulo. Uma numerosa multidão de gregos também piedosos e muitas distintas mulheres. As mulheres sempre tomaram parte ativa. No coração bondoso, elas tomaram grande parte. Mas também provocou, como sempre, o inimigo fica furioso quando a obra continua bem, quando o povo de Deus está marchando, está convertendo, está despertando os que dormem. Despertou uma inveja dos judeus, que não criam na palavra dada e, portanto, alvoroçaram a cidade. Temos que orar sobre o nosso ministério, a nossa igreja, que está construindo uma obra tremenda em Moriá, um ministério, né, para as nações, para a Bahia, para o Brasil, um despertamento espiritual está havendo com jejum, orações. O apóstolo Milton Ebenezer, meu filho, por a alegria que tem no Senhor, por isso, lançou o jejum de 21 dias, lançou também culto matutino, lançou uma vigília de oração e ainda todas as quartas-feiras batalha espiritual, 1 hora antes do culto. Até o ponto que, nessa hora, o apóstolo Paulo, devido a muita pressão, muita perseguição, teve que abandonar aquela missão, conforme Atos 17, de 5 a 10. Nós não vamos abandonar a obra de Moriá. Nós não vamos abandonar a obra de uma igreja local. Da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, ganhar mais almas, reedificar, levantar os ânimos, despertar os que estão dormindo por causa da vinda iminente do Senhor Jesus. De Tessalônica, Paulo se dirigiu a Bereia, em seguida a Atenas e finalmente a Corinto, onde aproximadamente no ano 50 de Cristo Jesus redigiu esta primeira epístola aos Tessalonicenses. É a carta mais antiga das quais conhecemos do apóstolo e provavelmente também o documento mais antigo do Novo Testamento. É essa primeira epístola. Por isso queremos dar evidência da veracidade de que Paulo alertou sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento. Foi justamente nessa epístola de maior credibilidade, de maior autenticidade, de maior emergência para aquele tempo, como estamos vivendo agora. Estamos urgentemente pedindo aos irmãos que se debrucem nessa primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, Timóteo fez uma viagem e voltou a Corinto. Daí, de modo geral, as notícias que levava a Paulo eram boas. Muito boas, boas novas. Mas ele falava da imaturidade de muitos cristãos que estavam em Tessalônica, não se importando com a vinda do Senhor. Muitos vivendo por viver uma religião cristã, que não era um cristianismo. Cristianismo não é religião, é seguir a Cristo e não doutrinas de homens, teologias de homens ou escatologias de homens, de vários homens e vários fundos de interpretação. De qualquer forma, Paulo se sentiu muito alegre, muito satisfeito
e não hesitou em demonstrar isso por escrito. Então, ele tem princípios sobre a sua introdução, expondo as razões que mandou Timóteo e chamava a atenção para a segunda seção da epístola, exortação em viver em paz, em fidelidade a Deus. O que precisamos é fidelidade na palavra, na comunhão, na oração, na vigilância para não cairmos em tentação. E assim fez Paulo. Então, em vista disso, ele vem e fala sobre o dia do Senhor, que vem como um ladrão de noite. Capítulo 5, verso 2 dessa primeira epístola aos Tessalonicenses. Os que já haviam morrido, ele disse, ressuscitarão, e juntos com eles que os ficarem para o arrebatamento, ele fala, seremos também arrebatados. Paulo nos dá esta autêntica afirmação para podermos estar nos preparando para irmos ao encontro com o Senhor naquele dia glorioso, lá nos ares, nas alturas. E assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 17 do capítulo 4. Eu gostaria de compartilhar ao pé da letra, como diz na palavra, que Paulo falou. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada nessa época não vai ser infrutífera. Mas, apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, e como vosso conhecimento do vosso Deus, de anunciar o Evangelho ao meio de uma luta. Estamos no meio de uma luta política. Não vou entrar em detalhes, mas o crente que tem discernimento sabe que não é um partido da esquerda e da direita. Embora no juízo final Jesus vai se referir aos da esquerda e da direita. É uma guerra espiritual. É um momento de uma encruzilhada, de ir em frente ou ir para a esquerda ou para a direita. E onde o Salmo diz para nós não irmos nem para a esquerda nem para a direita. Temos que seguir em frente. Pois a nossa exortação, diz o apóstolo Paulo, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o Evangelho, que assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Capítulo 2, versículo 4. Mas, irmãos, abram esse texto. Peço ao Espírito Santo que confirme no seu coração, como líder de uma célula de congregação, de estudo bíblico, professor, pastor, evangelista, missionário. Esse é o tempo da palavra falar no seu coração. E se você crê, não tenha receio do que alguém vai achar ou dizer. A palavra é muito clara. E Paulo diz a nós, todos aqui, não queremos, pois, irmãos, capítulo 4, versículo 13, 1 Tessalonicenses, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você é um crente, você tem a razão da tua esperança, é a volta de Cristo Jesus. A razão da tua esperança, meu irmão, não pode deixar você parado, adormecido. Desperta. Eu tenho de despertar o irmão para esse entendimento da palavra, da nossa esperança viva. Não é o tempo do homem, não é o Cronos, é o Kairos de Deus, divino. Pois se cremos que Jesus morreu, diz Paulo, e ressuscitou, assim também Deus
mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já faleceram, os que já partiram, dormiram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Está vendo? Por palavra do Senhor que Paulo conhecia. Nessa revelação. Isto, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, segundo Apocalipse, descerá dos céus, e os mortos que já tinham partido com Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Que bênção. Depois nós, os vivos, nós estamos aqui aguardando os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Oh, glória! A família de Deus vai estar reunida. Ah, os nossos entes queridos que partiram, vamos nos encontrar todos lá em cima. Vamos juntamente com eles, entre as nuvens, com o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, com esta palavra. Meu colega, meu conservo do Senhor, esse é o momento que estamos juntos para consolar o povo de Deus, para confortar, para animá-los, para preparem-se, busquem, seek the Lord, buscai ao Senhor e a sua força, a força do Senhor. Portanto, buscai a sua presença contínua. Continuamente até a sua vinda. Amados, minha oração é esta. Em meu favor, favor da minha família, da sua família, do seu ministério, da sua igreja, do que tivermos de fazer. Não importa se você tem cargos na igreja, posição, quanto mais cargo, mais posição lhe será cobrada. Mas você que é um crente sincero, fale aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus parentes, é tempo de vigiar e orar. Está muito próximo. Se houver um descuido da parte de um desses líderes, entra o final de tudo, a guerra final, o Armagedon, Gog e Magog. Mas nós estaremos resgatados, livres. O maior livramento de todos os tempos será o livramento de não estarmos na grande tribulação. Pré-tribulação, sim, mas a grande não haveremos de ver. O que o anticristo há de fazer? A inteligência artificial da besta. O 666, tudo controlado globalmente pela internet. O falso profeta que vai se levantar e fazer uma só religião, direcionado pelo anticristo, juntando todas as nações. Nós estaremos livres na presença do Senhor. Maranata. Glória ao Senhor. Busquem ao Senhor. Seek the Lord and His strength, e a sua força, a sua palavra. Prega essa palavra. Chega de debates, de teologias vãs. A teologia da revelação do Senhor, da sua vinda gloriosa. Busquemos ao Senhor em espírito e verdade, confiadamente, preparando-nos para o maior de todos os tempos, o nosso tempo.
o dia que o Senhor nos abraçará. Oh, glória! E dizendo, vinde benditos, meu Pai. Encontrar aqueles que já partiram e juntos passarmos 7 anos nos preparando para voltarmos a um novo céu, uma nova terra. Amém, amados? Fique com o Senhor. Maranata, o Sar Shalom, o Senhor da paz, nos dá a paz agora, brevemente e para sempre. Oh, glória, aleluia, aleluia. Desperta tu que dormes. Despertemo-nos juntamente. Levanta-te dentre os mortos. Já começamos a nos levantar. Dentre os que os mortos vão ressuscitar na primeira ressurreição, já vamos depois juntos. E Cristo te esclarecerá. Esclareça-te na palavra. Foi muito clara. Tape os ouvidos para aqueles que estão dizendo, não tem problema, não vai ser assim, vai ser de outro jeito. A palavra foi lida, está bem clara. Para quem quiser ouvir, que ouça. Cristo te esclarecerá com a tua família, com a tua igreja, com o teu ministério, com toda a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém e amém.